Olá! Vamos então para a nossa segunda aula. Gente, é importante compreender que yoga é um meio e um fim também. Essa palavra união, que eu falei na primeira aula, serve para entendermos que tudo e todos estão ligados. Somente o ser humano é capaz de perceber uma separatividade nas coisas. E por isso nós sofremos. Yoga é um caminho que foi codificado há mais ou menos 2.600, 2.700 anos atrás por um sábio chamado Patanjali, falei isso na aula anterior, e que dividiu esse caminho em 8 passos, o caminho óptimo do yoga. Como é que seria isso? Bem, gente, é importante que isso fique bem claro, até porque você poderá tirar dúvidas de muitas pessoas quando vierem lhe perguntar. Começando por 2 passos, que são coisas muito parecidas que nós conhecemos em nossa cultura, que são prescrições éticas, preceitos morais, seja do indivíduo, seja da coletividade, como por exemplo, não matar, não roubar, não mentir. A ahimsa, que é considerada não violência. Então, coisas que a gente já conhece um pouco a partir de algumas religiões, né, que nós herdamos como cultura. Isso é importante porque a prática de yoga envolve muita concentração de energia. E essas energias elas ficam no nosso corpo, principalmente na coluna, na região da coluna, na base da coluna, até a última vértebra, passando para o topo da cabeça. São representados pelos chakras, por alguns órgãos e também pelas nossas principais glândulas endócrinas. Então nós estamos mexendo com hormônios, nós estamos mexendo com humores. Então esses humores, eles precisam ficar muito bem ajustados, para a gente não sobrecarregar nenhuma área e deixar deficiente outra área, ok? Então, é por isso que é importante observarmos essa questão moral e ética, né? Eu não vou dizer para vocês que é uma questão assim de certo e errado, não é bem isso. E justamente para que não tenhamos problemas de estruturais, às vezes, né, de base, que podem aflorar bastante nesses momentos de yoga, de meditação. Os indianos chamam de yama e niyama as prescrições éticas, né? Essas condutas morais e éticas, coletivas ou individuais. A partir daí que um mestre aceita um discípulo lá no Oriente, e que aí o terceiro passo será asana, ou seja, as posturas físicas conhecidas, né? As posturas físicas elas servem justamente para trabalhar essas glândulas endócrinas e para que possamos colocar mais energia no cérebro, oxigênio, simples, oxigênio. O fortalecimento a partir de algumas posturas também é muito importante, porque, por exemplo, quando sentamos para meditar, precisamos de uma postura ereta. E se a pessoa não estiver com o abdômen forte e com a musculatura paravertebral forte, certamente ela terá problemas em pouquíssimos minutos. Ou seja, é necessário que haja força para a sustentação do tronco. Então, asanas serve para tudo isso. Regula o organismo como um todo, inclusive a parte muscular. Depois disso, o que é que nós temos? Temos a parte do pranayama. O que é pranayama?
Pranayama significa o controle do prana. Prana é energia vital. A energia vital é muito conhecido na China como Qi. Pessoas que trabalham com medicina chinesa conhecem o Qi, né? Vou fazer uma anamnese em um paciente, quero ver como está a língua dele, quero saber como a íris, os olhos, os ouvidos, apalpar a pessoa, pulsação. Então, a partir disso, eu saberei como a pessoa está, né? Se há deficiência em alguma parte do corpo da pessoa, energética, através dos meridianos, que são os trajetos de energia no corpo, ou se existe algum excesso nisso. A partir daí, vamos trabalhar esse pranayama. Como é que seria, gente? A principal pranayama que temos contato mais direto é a nossa respiração. Podemos obter pranayama de uma forma mais passiva? Podemos. E tão poderosa quanto? Podemos. Exposição ao sol. O prana, a energia vital, ela vem do sol. O prana vem do sol. A partir daí entra na terra e aquelas questões todas que nós conhecemos, né? Passa pelos gases e vem essa coisa chamada ar, e nós podemos adquirir diretamente, quase que diretamente. Podemos pegar de outra forma isso aí? Claro, de outras formas indiretas, comendo, por exemplo, bebendo água de coco, comendo, coisas desse tipo, né? E existe uma hierarquia energética nisso. Claro que se eu pegar um vegetal puro, eu vou comer algo que está muito mais elevado hierarquicamente do que pegar um queijo manipulado por seres humanos, vamos supor, né? É só uma forma, né? Ou pegar algo que não seja vegetal, pegar algo que seja animal, porque já passou por outro processamento, ou seja, o animal já comeu o vegetal e a pessoa vai comer o animal, né? Então tem uma diferença hierárquica quando a gente pega mais direto do sol, né? Então, a forma na prática de yoga mais conhecida do pranayama é a respiração consciente. Podemos fazer de diversas formas isso, vamos falar sobre isso, ok? Tá bom. Vamos lá. Após o pranayama vem qual passo? Pratyahara. Pratyahara quer dizer a introspecção necessária para alcançarmos estados superiores de consciência. Alguns interpretam Pratyahara como abstração dos sentidos. Eu prefiro entender essa parte primeira de introspecção. A partir daí poderemos chegar sim à abstração dos sentidos. O que seria, Fábio, uma abstração dos sentidos? Seria eu estar em concentração, em Pratyahara, que não chegou na concentração ainda, mas é quase isso. E o que estiver fora dos meus sentidos, olfato, audição, paladar, visão, tato, eu estou lá, sem perceber. Então eu já entrei em um estado de introspecção capaz de realizar essa abstração dos sentidos. Depois de Pratyahara, chega o que, gente? A concentração, Dharana. Dharana é considerada a concentração perfeita. É um estado além da introspecção. É um estado que eu já estou chegando mais próximo do meu ser real, mais longe do meu ego, tagarela, que conversa muito, que quer sedento por experiências, por saber, por querer fazer, né? Mas que nega a existência do ser. Então, chegamos em Dharana, a concentração perfeita. A partir daí começa a fluir conforme o praticante vai se desenvolvendo
pouco a pouco, na prática. Fazendo. Gente, se todos os dias fizermos a mesma coisa em relação à prática de yoga, todos os dias, nunca será a mesma coisa. Porque o que interessa é a experiência que está aqui dentro, que será percebida conforme a prática for se desenvolvendo, dia após dia. É um trabalho de paciência. É um trabalho fisiológico também? Com certeza é fisiológico. Mas é também um trabalho de muita paciência. Eu preciso fazer por quê? Porque é bom para mim. Então, depois dessa concentração perfeita, só aí chegaremos no 7º passo, ou seja, dhyana, que é chamado de quê? Meditação. Isso. Olhem só como é interessante. A meditação só chega no 7º passo. E, geralmente, o que fazemos? Um passo só. Geralmente, já aqui no Ocidente, a gente já quer o último passo, né? Podemos fazer isso também? Podemos. Mas para que o desenvolvimento seja mais rápido, vamos obedecer algumas regrinhas. Vocês irão aprender aqui também nas aulas. Depois, existe alguma coisa em relação à meditação? Existe. Samadhi. Gente, Samadhi já é quando a pessoa, por muitos anos, praticou de forma ininterrupta, muita autoobservação, até que algumas experiências que não estão nos sentidos comuns que nós temos comecem a acontecer. Então, esse seria o 8º e o último processo, que é a contemplação da realidade, como ela é. Os nossos sentidos, eles muito mais bloqueiam do que esclarecem para a gente algo. Esses foram os 8 passos do yoga. Na próxima aula, já partiremos um pouco mais para a prática. Falaremos sobre respiração consciente. Até!